Muito bem, a gente estava pensando o livro do Sócrates, do Platão, que fala do diálogo de Sócrates, da República, e vendo que o objetivo dele é discutir a justiça. Chega uma bela hora do livro, a justiça não pode ser discutida conceitualmente apenas. Por quê? Porque quem fizer o questionamento de uma definição de justiça que leve em conta a parte que cada indivíduo toma no todo, que é a comunidade política, argumentando que o desejo dele é absoluto e não tem nada a ver com todo, que é o que o Trasímaco faz, não pode mais ser contestado. O Sócrates vai resolver discutir a coisa, como ele diz, em ponto grande. A gente está procurando a justiça numa coisa muito pequenininha, que é o indivíduo. Talvez ela fique mais evidente se a gente pensar em ponto grande, que é a polis, é a cidade, é a comunidade política. E para isso, ele vai brincar, ele vai ser um inventor praticamente num joguinho que eu conheci já há algum tempo atrás, depois nunca mais vi, que era um joguinho no qual você construía uma cidade no computador e tinha que administrar essa cidade. E ele faz a mesma coisa, só que sem computador, usando a rede neural que ele tinha na cabeça. Ele se pergunta o que é preciso para fazer uma cidade. Não é? E o que a gente sabe que é necessário para fazer uma cidade imediatamente é que as necessidades de funcionamento do corpo humano precisam estar satisfeitas pelo todo. Não tem como você ter uma cidade que não seja capaz de se prover de alimentos. Então ele vai acrescentando. É preciso nessa cidade que tenham agricultores. Caso contrário, a coisa não vai para frente. Não é? Que tenha gente que trabalhe com pecuária. Caso contrário, não vai se ter a carne. Tudo bem, pode ser vegano, qualquer coisa assim, mas de qualquer maneira precisa ter quem produza alimentos. Precisa ter quem produza habitações. É verdade que uma pessoa pode produzir alimentos e construir sua casa. Mas é verdade também que a especialização leva a um aumento de produtividade. Isso Platão expõe com clareza. Se eu faço só uma coisa, eu crio uma expertise nessa coisa que eu faço, que faz com que a minha produtividade seja muito superior que a dos outros. Quer dizer que se a sociedade não quer, essa cidade que nós estamos construindo, não quer ser uma sociedade extremamente pobre, é melhor que tenha divisão social do trabalho. É melhor que tenha vários ramos de atividade humana. E, inclusive, que tenha, além dos artesãos e dos agricultores, que a gente tenha comerciantes. Porque, certamente, a cidade, onde ela estiver, não vai encontrar no seu território tudo aquilo necessário para uma boa vida. Vai ter que, então, buscar coisas fora do seu território, o que vai exigir que tenha gente que queira ir buscar, trazer e, obviamente, vender com algum lucro, para que possa justificar os seus gastos de viagem, por assim dizer. Muito bem. Essas três classes, portanto, de pessoas, são absolutamente fundamentais numa cidade. Só que a cidade não é feita só disso. Essa cidade é feita também de pessoas que a defendam. A maior parte das cidades da Grécia clássica não tem exército separado da sociedade. O exército é o povo em armas. Mas Platão vai utilizar a mesma lógica da produção. Toda vez que eu for um especialista, eu sou melhor naquilo. E quem olha o cenário da Grécia na época que Platão escreve e que sabe que Atenas tinha sido vencida na Guerra do Peloponeso por Esparta,
logo vai encontrar em Esparta o modelo do exército. São 10 mil homens que só fazem isso e nada mais além disso. É desonroso para eles fazerem qualquer outra coisa, a não ser num nível muito amador, alguma poesia, alguma arte, algum canto, e de preferência que isso esteja ligado à atividade militar. Ora, só que não basta que você tenha agricultores, artesãos, comerciantes e militares. É preciso também que tenha dirigentes, que tenha pensadores. Por quê? Porque o que nós estamos querendo numa cidade que seja boa é que ela seja bem gerida. E para uma cidade ser bem gerida, bem administrada, para uma cidade poder usufruir do conhecimento que é capaz de produzir, ela precisa de gestores capazes de conhecer. E aí talvez que a crítica de Platão e a Sócrates seja mais dura, porque ele acaba propondo que uma cidade perfeita vai ser sempre aquela dominada pelos filósofos. Que o filósofo seja rei, que o rei seja filósofo. Porque só numa cidade dessa natureza é que o saber será produtivo para todos. É essa ideia que presidiu, inclusive, a ideia de planejamento econômico, social, político. Que o filósofo comande. Aquele que sabe deve conduzir o que não sabe. Muito bem. A questão, portanto, é saber quem é o filósofo. Note que essa questão não é simples. E por que não é simples? Porque o filósofo não é alguém que possa ser treinado para ser filósofo. Ele tem que ser educado. Mas a última parte da sua educação tem que ser autônoma. Ele tem que descobrir por si. O que significa que, na verdade, a grande dificuldade de saber quem é filósofo por natureza, quem está propenso a descobrir a verdade, a afastar a falsidade por si mesmo, não nasce com nenhum sinal característico. Veja, infelizmente, não é como na Roma dos Reis, que o Sérvio Túlio, apesar de ter nascido escravo, sérvio, quando nasceu, uma chama de fogo saiu de sua cabeça, dizendo que ele era especial. 99,99999% dos mortais não nascem com a chama na cabeça. E se nascem, ninguém vê a chama. Quer dizer que, no fundo, a nossa condição de bebê é muito igualzinha. Como saber quem é filósofo e quem não é? O Sócrates tem uma solução para isso. A solução do Sócrates é a educação pública igualitária. É botar todas as crianças, uma idade muito jovem, tirada da barra da saia da mãe, é fundamental para não criar pessoas muito dependentes no futuro, ou aquele negócio que há uns 10 e 15 anos atrás chamavam de emo, não é? Tirar da barra da mãe para colocar no convívio com outras crianças e com aqueles que eram encarregados pela sua educação. Platão tem uma descrição da educação que é fantástica. Porque a educação não só visa desenvolver bons hábitos, como desenvolver determinados conhecimentos necessários à vida. E essa educação vai
do palpável ao impalpável, do abstrato, do concreto para o abstrato, do físico para o espiritual. É um processo de aprendizado com abstração crescente. Ora, o que o Platão vai nos dizer é que, embora a gente não veja na criança, a alma dela é propensa a graus de desenvolvimento diferentes. É claro que hoje em dia, a maior parte das sumidades das várias áreas das humanas, vamos dizer que todo mundo nasce para igual e tem a mesma potencialidade. Eu acabei de ler numa tese que eu acabei de arguir, uma frase muito curiosa de um especialista em educação. Dizia lá o rapaz que aquela criança especial colocada em sala de aula normal, o que é bom porque integra ela, etc, 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 deve ter o mesmo nível de aprendizado que uma criança normal. Ora, francamente, é só quem nunca viu uma criança especial para ter uma expectativa dessas em relação a ela e não ver que o cruel é esta expectativa e não a constatação óbvia que as pessoas nascem com potencialidades e com limitações. Valorativamente, quanto à dignidade, nada a dizer. Todos são igualmente dignos, desde que não estejam querendo fazer ou menos do que são capazes, ou estejam num lugar maior do que aqueles que eles são capazes. Essa é a grande indignidade. O Platão vai nos mostrando uma espécie de peneira, que aqueles que querem se dedicar a uma vida mais objetivada no sensorial e no motor, que saia nos primeiros anos já para a vida do trabalho. Afinal de contas, você não precisa, principalmente naquela época, desenvolver uma grande equação para plantar milho. Milho eles não plantavam, que era da América, é trigo. Não é? Para plantar. Tampouco precisava de um conhecimento muito profundo em filosofia para ser um militar. Mas que o militar tem que ter mais discernimento que o lavrador tem que ter. Por quê? Porque o militar profissional é um perigo para a sociedade. Ele tendo a violência legítima concentrada em sua mão, ele rapidamente pode tornar essa violência de legítima em ilegítima. Então ele precisa compreender muito bem as razões que ele tem para obedecer o filósofo, para obedecer a ordem instituída, para obedecer o rei. Caso contrário, desequilibra o poder. Ora, o Platão vai nos mostrando, então, uma formação que a oportunidade é igual para todos e depois a adjudicação de cargos na hierarquia social será feita mediante as capacidades de cada um. Então, Platão, no fundo, foi o primeiro cara que está dizendo para a gente que o trabalho na sociedade deve ser dividido segundo as capacidades que qualquer ser humano decente sabe são diferentes de pessoa para pessoa. É por essa via que São Paulo vai acabar retomando a grande frase que Marx retoma: de cada um segundo suas capacidades. Porém, Platão vai também longe nisso. E como deve ser a recompensa de cada um? A recompensa de cada um deve ser segundo suas necessidades. Não é porque alguém é um filósofo nessa sociedade, portanto um mandante, um comandante, ou um militar, que vai ter uma parte de alimentos ou uma parte de bens superiores à de um camponês.
na visão de Platão, cada um terá na exata proporção das suas necessidades. É evidente que em níveis calóricos, o militar na ativa, na idade jovem, o lavrador em qualquer idade, o artesão, vão precisar consumir muito mais comida do que um cara que fica planejando as coisas. O Platão é mais radical. Entre os militares deve ter comunidade de alojamento e de mulheres. Eles não têm bens privados. O que o Platão está descrevendo nessa sociedade é uma sociedade ideal construída para maximizar a oportunidade de cada um, retirar de cada um aquilo que ele pode dar de melhor e permitir que todos e cada qual equilibrem as suas almas. Quer dizer, consigam se ver com dignidade como camponês, como artesão, como comerciante, como militar, como sábio, sem que necessitem compensar-se para satisfazer as vaidades de cada um. Muito bem. Quando essa cidade é colocada nesse patamar, fica evidente o que é justiça e o que é injustiça. Fica evidente que existe um critério objetivo de justiça. E esse critério objetivo de justiça é precisamente a regra que constitui e permite que se reproduza a sociedade em que você está inserido. Quanto essa sociedade se aproxima do ideal ou se afasta do ideal, é uma medida que temos ao comparar essa sociedade com o ideal.